Imagine a cena: um estudante, rosto tenso, debruçado sobre livros e cadernos. A mente lateja, inundada por fórmulas e teorias que parecem não fazer sentido. A frustração cresce a cada tentativa falha de memorizar, de reproduzir o conhecimento sem compreendê-lo. Essa cena, tão comum em nossos dias, é um reflexo de uma realidade mais profunda. Vivemos em um mundo que valoriza a praticidade, a eficiência, os resultados imediatos. Somos constantemente bombardeados por informações, dados e estatísticas. Mas, em meio a essa avalanche de conhecimento, muitas vezes nos perdemos na superficialidade, na repetição de fórmulas vazias. Esquecemos de questionar, de refletir, de buscar a essência das coisas. Platão, em sua Alegoria da Caverna, nos convida a imaginar prisioneiros acorrentados em um mundo de sombras, incapazes de enxergar a realidade em sua plenitude. Assim como esses prisioneiros, muitos de nós vivemos nas sombras do conhecimento superficial, contentando-nos com as aparências, sem buscar a luz da verdade. Mas o que aconteceria se ousássemos romper as correntes, sair da caverna e contemplar o mundo em sua verdadeira beleza? Além de Bata, em sua sabedoria, nos lembra que a filosofia não remove nossos problemas, mas pode nos dar a perspectiva para enfrentá-los com mais sabedoria. A filosofia não é uma fórmula mágica que resolve todos os nossos problemas. Ela é uma ferramenta que nos ajuda a desenvolver o pensamento crítico, a questionar nossas crenças e a encontrar um sentido mais profundo para a vida. A filosofia não é um amontoado de teorias abstratas e nomes difíceis. Ela é uma bússola que nos orienta em meio à complexidade da existência. Ela nos ajuda a navegar pelas águas turbulentas da vida, a tomar decisões conscientes e a construir um futuro mais significativo. Em um mundo obcecado por resultados práticos, a filosofia pode parecer irrelevante, um luxo desnecessário. Mas, na verdade, ela é mais importante do que nunca. Ela nos ajuda a desenvolver a capacidade de pensar por nós mesmos, de questionar o status quo e de construir um mundo mais justo e harmonioso. Porque, então, a filosofia continua relevante. Porque ela nos ajuda a viver uma vida mais plena e significativa. Existe uma dor silenciosa, uma insegurança intelectual que reside em muitos de nós. A crença de que nossa intuição é sempre confiável. Quantas vezes tomamos decisões ruins? Nos arrependemos de escolhas impulsivas, simplesmente por confiar em atalhos mentais? Essa voz interior, que julgamos ser a sabedoria, muitas vezes nos engana, nos conduzindo por caminhos tortuosos. Quantas oportunidades perdemos? Quantos relacionamentos foram desfeitos? Quantas decisões financeiras desastrosas foram tomadas por seguir cegamente essa suposta intuição? A verdade é que nossa mente é uma complexa rede de processos cognitivos, e nem sempre estamos conscientes das influências que moldam nossos pensamentos e decisões. Um dos equívocos mais comuns é o viés de confirmação. A tendência de buscar apenas informações que confirmam nossas crenças pré-existentes. Em um mundo inundado por notícias e opiniões, é fácil cair na armadilha de selecionar apenas aquilo que reforça o que já acreditamos, ignorando ou descartando qualquer informação que nos desafie. Observe os debates políticos polarizados. Cada lado busca apenas as notícias e os argumentos que confirmam sua visão de mundo, ignorando ou desqualificando qualquer informação que contradiga suas crenças. Essa busca seletiva por informações nos impede de ter uma visão mais completa e equilibrada da realidade, nos aprisionando em bolhas ideológicas. A filosofia, no entanto, nos oferece um antídoto contra essas ilusões cognitivas. Através da lógica e da epistemologia, ela nos fornece as ferramentas necessárias para identificar e neutralizar esses vieses. Ela nos ensina a questionar nossas próprias premissas, a analisar criticamente as informações que recebemos e a buscar a verdade com honestidade e rigor. Um exercício prático para combater o viés de confirmação é analisar criticamente notícias e opiniões com as quais concordamos. Pergunte-se: quais são as evidências que sustentam essa afirmação? Existem outras perspectivas a serem consideradas? Estou sendo influenciado por minhas próprias crenças e preconceitos. A técnica socrática, com seu método de questionamento sistemático,
É uma ferramenta poderosa para examinar nossas próprias premissas. Ao questionar incessantemente nossas próprias crenças, somos forçados a confrontar nossas contradições e a refinar nosso pensamento. Conhece-te a ti mesmo, como nos ensinou Sócrates. É um processo contínuo de auto-investigação, uma jornada em direção à verdade. Imagine a filosofia como um espelho. Não um espelho que reflete apenas o que queremos ver, mas um espelho que revela nossas sombras, nossas contradições, nossas imperfeições. Ao nos confrontarmos com nossa própria imagem, somos capazes de desenvolver um autoconhecimento mais profundo e honesto. A filosofia nos convida a abraçar nossa complexidade, a reconhecer nossas limitações e a buscar a excelência em todas as áreas de nossa vida. Já sentiu aquela ansiedade existencial, aquela sensação de que tudo é permitido? Em um mundo onde os valores parecem cada vez mais relativos, onde a verdade é constantemente questionada, essa sensação pode ser paralisante. A falta de um sistema de valores claro, de uma bússola moral que nos oriente, torna as decisões difíceis e os arrependimentos frequentes. Quantas vezes nos vemos diante de escolhas complexas, sem saber qual o caminho certo a seguir? Quantas vezes cedemos à pressão social, aos desejos momentâneos, aos atalhos fáceis, apenas para nos arrependermos depois? A verdade é que a ausência de valores sólidos nos deixa à deriva, vulneráveis às influências externas e às nossas próprias fraquezas. O outro mito que permeia nossa sociedade é a crença de que podemos ser neutros em nossas ações e escolhas. Acreditamos que podemos nos abster de tomar partido, de nos envolver em questões éticas, de defender nossos valores. Mas a filosofia nos mostra que toda ação tem implicações éticas, que mesmo a inação é uma forma de escolha. Imagine um navio à deriva em alto mar. A tripulação, acreditando que pode ser neutra, se abstém de tomar qualquer decisão. O navio, sem rumo, é levado pelas correntes e pelos ventos, correndo o risco de se chocar contra um iceberg ou de se perder para sempre. Da mesma forma, quando nos abstemos de tomar decisões éticas, permitimos que o mundo nos leve para onde ele quiser, renunciando ao nosso poder de moldar o nosso destino. O dilema de Heinz, um clássico experimento ético, ilustra a complexidade da moralidade e a importância de considerar diferentes perspectivas. Heinz, um homem desesperado, precisa decidir se deve roubar um medicamento caro para salvar a vida de sua esposa. Roubar é errado, mas deixar sua esposa morrer também é errado. Qual a decisão correta? Este dilema nos mostra que a moralidade não é preto e branco, que as decisões éticas nem sempre são fáceis. Ele nos convida a considerar os diferentes valores em jogo, as consequências de nossas ações e as perspectivas das pessoas envolvidas. A filosofia nos ajuda a desenvolver a capacidade de ponderar esses diferentes fatores e a tomar decisões mais justas e compassivas. Aristóteles, em sua Ética Nicômaco, nos ensina a buscar a eudaimonia, o florescimento humano, através da prática da virtude. Não se trata apenas de seguir regras, mas de cultivar um caráter moral, de desenvolver hábitos que nos conduzam à excelências, à virtude. Para Aristóteles, é o meio termo entre dois extremos, o equilíbrio entre o excesso e a falta. A coragem, por exemplo, é o meio termo entre a temeridade e a covardia. A generosidade é o meio termo entre a prodigalidade e a avareza. Ao praticarmos a virtude, nos tornamos pessoas melhores e contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. A filosofia nos oferece uma rosa dos ventos da ética, diferentes sistemas éticos que nos ajudam a nos orientar em situações complexas. O consequencialismo nos ensina a avaliar as consequências de nossas ações. A deontologia nos lembra da importância de seguir princípios morais universais. A ética da virtude nos convida a cultivar um caráter moral. Ao dominarmos esses diferentes sistemas, transformamos a paralisia moral em ação consciente e se sentir inseguro, impotente diante da complexidade dos sistemas que governam nossas vidas. A política, a economia, a mídia, tudo parece tão intrincado, tão fora de nosso alcance. Essa sensação de impotência pode ser paralisante, nos levando a aceitar o status quo sem questionamento, a nos conformar com a realidade que nos é imposta. Quantas vezes nos sentimos perdidos em meio a debates políticos acalorados, sem entender as nuances dos argumentos,
sem saber em quem acreditar. Quantas vezes somos bombardeados por notícias alarmantes, sem saber se são verdadeiras ou falsas, se estão sendo manipuladas ou distorcidas? A verdade é que, sem as ferramentas adequadas, é fácil se sentir sobrecarregado e desorientado. Outra ilusão que nos assola é a crença de que a maioria está sempre certa. Acreditamos que, se a maioria das pessoas pensa de uma determinada maneira, então essa maneira deve ser a correta. Mas a história nos mostra que a maioria nem sempre está certa, que muitas vezes as grandes mudanças sociais foram iniciadas por minorias que ousaram desafiar o status quo. Pense em Galileu Galilei, que foi perseguido e condenado por defender a teoria de que a Terra girava em torno do Sol. Naquela época, a maioria das pessoas acreditava que a Terra era o centro do universo. Mas Galileu, com sua visão científica e sua coragem intelectual, desafiou o consenso e abriu caminho para uma nova compreensão do mundo. A filosofia nos ensina a pensar por nós mesmos, a questionar a autoridade, a não aceitar nada como verdade absoluta sem antes examinar as evidências e os argumentos. Ela nos ajuda a desenvolver a capacidade de formar nossas próprias opiniões, de defender nossos valores e de lutar por um mundo melhor. Platão, em sua alegoria da linha dividida, nos convida a distinguir entre opinião doxa e conhecimento episteme. A opinião é o conhecimento superficial, baseado nas aparências e nos sentidos. O conhecimento, por outro lado, é o conhecimento verdadeiro, baseado na razão e na compreensão. Assim como os prisioneiros da caverna, muitos de nós vivemos no mundo da opinião, contentando-nos com as sombras e as aparências. Mas a filosofia nos convida a romper as correntes, a sair da caverna e a buscar o conhecimento verdadeiro, a verdade que está além das aparências. A filosofia política nos oferece uma variedade de modelos de sociedade, cada um com seus próprios valores e princípios. Podemos explorar diferentes concepções de justiça, liberdade, igualdade e imaginar alternativas para o futuro. Qual o tipo de sociedade que queremos construir? Como podemos criar um mundo mais justo, mais livre e mais igualitário? Ao estudarmos filosofia política, nos tornamos cidadãos mais conscientes e engajados, capazes de participar ativamente da construção de um futuro melhor. A filosofia nos capacita a navegar as águas turbulentas da mudança social, transformando a impotência em ação transformadora. Ela nos dá a coragem de desafiar o status quo, de lutar por nossos ideais e de construir um mundo mais justo e harmonioso para todos. Já sentiu aquele medo existencial, aquela angústia diante da finitude da vida, da consciência de que um dia tudo chegará ao fim? Já se perguntou qual o sentido de tudo isso, se existe algum propósito maior para nossa existência? Ou se estamos apenas vagando sem rumo em um universo indiferente? Essa angústia, essa sensação de absurdo, é uma experiência humana fundamental à filosofia. No entanto, não nos oferece respostas fáceis ou soluções mágicas para essa angústia. Ela nos ajuda a lidar com ela, a confrontá-la de frente, e a encontrar um sentido para a vida em meio ao absurdo. Ela nos convida a abraçar a incerteza, a aceitar a finitude e a criar nosso próprio propósito. Uma armadilha comum que encontramos em nossa busca por sentido é o hedonismo. A busca é incessante por prazer como forma de evitar o sofrimento. Acreditamos que, se pudermos nos cercar de prazeres constantes, se pudermos evitar a dor a todo custo, então seremos felizes. Mas a filosofia nos mostra que a verdadeira felicidade reside em algo mais profundo, em algo que transcende os prazeres momentâneos. O prazer, por si só, não é suficiente para nos dar um sentido de propósito e realização. Ele pode nos proporcionar momentos de alegria e satisfação, mas não pode preencher o vazio existencial que reside em nosso interior. A verdadeira felicidade, a felicidade duradoura, está relacionada à virtude, ao autoconhecimento, à busca por um propósito maior. Albert Camus, em seu ensaio O Mito de Sísifo, nos apresenta a figura de um herói absurdo. Sísifo, condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta para baixo, repetindo essa tarefa eternamente. Camus nos convida a imaginar Sísifo feliz, a aceitar o absurdo de sua condição e a encontrar alegria na própria ação de rolar a pedra. A aceitação do absurdo, para Camus,
é o ponto de partida para a liberdade e a criação de significado pessoal, ao reconhecermos que a vida não tem um propósito inerente, que somos livres para criar nosso próprio sentido, nos tornamos os autores de nossa própria existência. O existencialismo, corrente filosófica que floresceu no século XX, nos convida a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e a criar nosso próprio sentido na vida. Sartre, um dos principais expoentes do existencialismo, nos diz que a existência precede a essência, ou seja, nós existimos primeiro e, em seguida, definimos nossa própria essência através de nossas escolhas e ações. Não somos determinados por um destino predefinido, por uma natureza humana imutável, ou por forças externas que nos controlam. Somos livres para escolher quem queremos ser, para criar o tipo de vida que queremos viver. Essa liberdade, no entanto, vem acompanhada de uma grande responsabilidade. A responsabilidade de criar nosso próprio sentido, de dar um propósito à nossa existência. A filosofia nos encoraja a abraçar o absurdo da existência, a transformar a angústia em liberdade criativa e significado autêntico. Ela nos convida a acender a chama da autenticidade, a viver de acordo com nossos valores e princípios, a buscar a excelência em tudo o que fazemos. Ao abraçarmos o absurdo, nos libertamos das amarras do conformismo e nos tornamos os autores de nossa própria história. Já sentiu aquela dissonância cognitiva, aquela sensação de desconforto, quando percebemos que nossas ações não estão alinhadas com nossos valores? Queremos ser honestos, justos, compassivos, mas muitas vezes nos vemos agindo de forma contrária, cedendo à pressão social, aos nossos próprios desejos egoístas, ou às circunstâncias da vida. Essa dissonância pode gerar um grande sofrimento, nos levando a questionar nossa própria integridade, a nos sentir culpados e envergonhados. A filosofia, no entanto, não nos condena por nossas falhas e imperfeições. Ela nos ajuda a compreender as causas dessa dissonância e a encontrar maneiras de alinhar nossa vida com nossos princípios. Um dos desafios que enfrentamos em nossa vida cotidiana é o paradoxo da escolha. A abundância de opções pode levar à paralisia e à insatisfação. Vivemos em um mundo onde temos acesso a uma quantidade enorme de informações, produtos e serviços. Essa abundância, no entanto, pode nos sobrecarregar, nos dificultando a tomada de decisões e nos levando a sentir insatisfeitos com nossas escolhas. Quantas vezes passamos horas navegando na internet, comparando produtos, lendo avaliações, sem conseguir decidir o que comprar? Quantas vezes nos sentimos indecisos sobre qual carreira seguir, qual relacionamento manter, qual caminho trilhar? A filosofia nos ensina a priorizar nossos valores, a definir nossos objetivos e a tomar decisões conscientes, de acordo com o que realmente importa para nós. O estoicismo, corrente filosófica que floresceu na Grécia Antiga e em Roma, nos oferece uma ferramenta poderosa para lidar com o paradoxo da escolha e encontrar a serenidade em meio ao caos. Os estoicos nos ensinam a distinguir entre o que podemos controlar, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, e o que não podemos controlar, eventos externos, opiniões alheias, o passado. Ao focarmos no que podemos controlar, e ao aceitarmos o que não podemos controlar, nos libertamos da ansiedade e da frustração, e encontramos a paz interior. Podemos não ter o poder de mudar o mundo, mas temos o poder de mudar a nós mesmos, de escolher como reagir às circunstâncias da vida. O mindfulness filosófico, prática que combina a atenção plena com a reflexão filosófica, nos convida a estar presentes no momento, a cultivar a consciência de nossos pensamentos, emoções e sensações, e a apreciar a beleza da vida em sua totalidade. Ao estarmos presentes no momento, nos libertamos das preocupações com o futuro e das lamentações sobre o passado, e desfrutamos plenamente o presente. O mindfulness filosófico nos ajuda a lidar com o sofrimento, a aceitar a impermanência da vida e a encontrar alegria nas pequenas coisas. Ele nos convida a contemplar a natureza, a apreciar a arte, a cultivar relacionamentos significativos e a encontrar beleza em cada momento. A filosofia nos ajuda a cultivar um jardim interior, um espaço de paz e sabedoria que reside em nosso interior. Ao nutrirmos esse jardim com o conhecimento, a virtude e a atenção plena, transformamos o caos externo em serenidade e propósito. Podemos não ter o poder de controlar o mundo exterior,
mas temos o poder de criar um mundo interior de paz e beleza, um refúgio onde podemos encontrar força, inspiração e sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Lembra daquele estudante frustrado, debruçado sobre livros e cadernos, tentando desesperadamente decorar fórmulas sem entender os conceitos por trás delas. Agora, imagine esse mesmo estudante, com um olhar mais sereno e confiante, compreendendo a importância de dominar os fundamentos, de questionar as premissas e de buscar a verdade por trás das aparências. A filosofia o libertou da escravidão, da memorização mecânica, da repetição vazia de informações, e o conduziu ao mundo da compreensão profunda, da reflexão crítica e do pensamento autônomo. Ele agora é capaz de navegar pelas complexidades da vida com mais sabedoria e discernimento. Imagine a filosofia como um mapa e uma bússola, ferramentas essenciais para nos guiar em um mundo complexo e incerto. O mapa nos fornece uma visão geral do terreno, nos mostrando os diferentes caminhos que podemos seguir, os desafios que podemos encontrar e os destinos que podemos alcançar. A bússola nos orienta em direção ao nosso objetivo, nos impedindo de nos perdermos em meio à confusão e à desorientação. O Jiddu Krishnamurti, em sua sabedoria, nos lembra que a verdade é uma terra sem caminhos. A filosofia não nos oferece respostas definitivas, soluções prontas ou fórmulas mágicas para resolver todos os nossos problemas. Ela nos ensina a pensar por nós mesmos, a questionar nossas crenças, a buscar a verdade com honestidade e rigor. A filosofia é uma jornada contínua de autodescoberta e transformação, um processo que nunca termina. Ela nos convida a ler, a discutir, a questionar, a refletir, a aprender com os grandes pensadores do passado e do presente, e a construir nosso próprio sistema de valores e princípios. Não se contente com o conhecimento superficial, com as opiniões alheias, com as verdades impostas. Ouse questionar, ouse duvidar, ouse pensar por si mesmo. A filosofia é uma ferramenta poderosa para construir uma vida mais significativa e autêntica, para encontrar um propósito maior para a sua existência, e para contribuir para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Abrace a jornada, explore os diferentes caminhos, desafie suas próprias crenças, e descubra a alegria de pensar por si mesmo. A filosofia não é apenas uma disciplina acadêmica, é um modo de vida, uma maneira de estar no mundo, uma busca constante pela verdade, pela beleza e pelo bem. Qual será o próximo passo em sua jornada filosófica?